Bom dia, irmãos. Bom dia para todo mundo. Bom dia para você que vai entrando aí. Mais um dia, hoje num dia diferente. Normalmente o Steve estaria aqui, mas o Steve está de viagem, a gente está cobrindo ele aí nesse período. Então, você que estava acostumado a ver o Steve na terça-feira, essa semana vai ser eu. Semana que vem não sei quem vai ser, mas a gente está se organizando aí e amanhã, se Deus quiser, se Deus permitir, eu também estarei com vocês aqui. Muito legal estar com vocês mais um dia. Hoje, terça-feira, o dia começou com uma chuvinha bem fininha, friozinho bem friozinho mesmo. Foi difícil até de levantar da cama. Inclusive, essa cara de sono ela me entrega um pouco, né? Eu acordei um pouco mais tarde do que normalmente eu acordo. Eu sei que eu sempre tô com cara de sono, o pessoal comenta, né, nas lives. Nem sempre eu acordo em cima da hora. Hoje foi mais ou menos assim. Mas é isso aí. Vamos lá, vamos lá. Eu quero orar com vocês e aí a gente vai começar o nosso tempo aqui. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por mais esse dia que o Senhor nos deu, muito obrigado, Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de buscarmos ao Senhor na Tua Palavra. E nós pedimos, Pai, que o Senhor fale aos nossos corações hoje, que o Senhor nos ajude a compreender, Pai, mais de quem o Senhor é, do Seu plano para nós, que o Senhor nos ajude, Pai, a entender que o Senhor é o único Deus verdadeiro, e que nós, Pai, como servos do Senhor, devemos servir ao Senhor, que nós devemos nos submeter ao Senhor e que nós só desfrutaremos, Deus, de uma vida boa, de uma vida agradável, uma vida satisfeita, servindo ao Senhor. Que o Senhor fale conosco nesse texto, que o Senhor me ajude, Pai, a ser claro naquilo que eu vou falar e que nós possamos ser realmente transformados pela Tua Palavra, que age, Pai, em nós através do Teu Espírito. Nós pedimos por isso, por esse tempo juntos, e nós oramos no precioso nome de Jesus, que é o nosso Salvador. Amém. É isso, pessoal. Vamos lá. Bom dia para o resto do pessoal que foi entrando enquanto eu orava aqui. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Mas é isso, vamos começar o nosso tempo devocional aqui. E eu queria começar o nosso tempo, né, com uma frase, acho que talvez conhecida, talvez dita por todos nós em algum momento, né? Nem tudo é o que parece. Eu acho que todos nós já passamos por alguma situação em que essa frase ela foi uma grande verdade, né? Você achava que era uma coisa e quando percebeu era outra. Isso já aconteceu comigo algumas vezes, a maior parte delas relacionadas com comida, com coisas que eu estava comendo. A mais recente, né, pelo menos que eu me lembre, ela foi alguns anos atrás num restaurante. Era um self-service, eu estava escolhendo minha comida ali na fila e eu estava conversando com um colega de trabalho enquanto eu escolhia, né, a comida. Sem prestar muita atenção no que estava escrito, eu peguei uma carne que parecia ser um filé, assim, um contrafilé acebolado, e peguei umas batatas chips, aquelas batatinhas como se fossem Lay's, enfim, esse tipo de batata. Né? E a gente foi pra mesa, eu tava com fome, e eu fui logo dando uma bela mordida naquele pedaço de filé acebolado que eu descobri que era, na verdade, um filé de fígado acebolado. Eu respeito, pessoal, quem gosta de fígado, mas eu realmente não gosto. E foi difícil para mim, porque eu estava com fome, porque eu fui com muita sede ali ao pote, né? Não soltar aquilo de volta, né? Eu realmente não gosto de fígado. E ali foi a primeira decepção, né? E aí, finalmente, quando eu consegui tirar aquele gosto de fígado da boca, tomando muita coca e comendo outras coisas, eu peguei umas batatas ali para comer, que eu descobri que eram batatas chips de batata doce. E eu também realmente respeito quem gosta, mas eu não gosto de batata doce. Eu sei que aquele dia ele ficou marcado como um dos almoços assim mais traumáticos que eu tive. Eu achei que era um contrafilé acebolado e era um filé de fígado. Eu achei que era uma batatinha ali, chips, e era de batata doce. E, cara, aquele pra mim foi um dia claro, né? Nem tudo é o que parece. Nem tudo é o que parece. E nesse dia, nessa situação, tudo que aconteceu foi ter um almoço ruim. Mas para algumas outras coisas, algo não ser o que parece pode ter consequências muito graves.
Hoje nós vamos ler 1 Samuel capítulo 4. Se você quiser ainda abrir sua Bíblia já nesse capítulo, você pode fazê-lo. O livro de 1 Samuel ele começa historicamente na época dos juízes. É uma época de transição na história do povo de Israel. O final do livro de Juízes, ele nos diz que naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Juízes 21, 25. Israel estava uma bagunça espiritual, mesmo achando que eles estavam fazendo o que era certo. O texto diz, né, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Eles achavam que estavam fazendo o certo, mas estavam fazendo coisas completamente erradas. Nem tudo era o que parecia para Israel e as consequências disso foram enormes. E depois de anos sofrendo sem liderança, Samuel ele entra em cena, preparando o povo para a época da monarquia. Os primeiros 3 capítulos de Samuel nos mostram o nascimento dele, o cântico de Ana, a oração que ela faz, a preparação desse jovem rapaz que teria um papel importantíssimo para o povo de Deus. Mas essa reforma espiritual que Israel precisava passar não aconteceria tão rápido. E também é importante enfatizar aqui que o texto que nós vamos ler está nos dizendo o que está acontecendo com o povo de Deus e não com os outros povos. Durante todo esse tempo, Deus mostrava sua paciência, sua misericórdia para com o povo que tentava usar o próprio Deus para os seus próprios benefícios e ignorava a Deus naquilo que não convinha. E será que isso é diferente do que nós vemos hoje? Será que nós não fazemos isso? Mais especificamente, como a gente vai ver no texto, será que nós estamos servindo a Deus ou tentando fazer com que Deus nos sirva? E o que acontece quando nós não adoramos o que nós pensamos adorar? Então, vamos lá para 1 Samuel capítulo 4, e aí o texto diz o seguinte: E as palavras de Samuel chegavam a todo o povo de Israel. Naquele tempo, Israel estava em guerra com os filisteus. O exército israelita tinha acampado perto de Ebenezer, e os filisteus acamparam em Afec. Os filisteus atacaram e derrotaram o exército de Israel, matando cerca de 4.000 homens. Terminada a batalha, os soldados voltaram para o acampamento e as autoridades de Israel perguntaram: Por que o Senhor causou nossa derrota diante dos filisteus? Vamos trazer a arca da aliança do Senhor desde Siló, para que esteja conosco e nos livre do poder do inimigo. Então enviaram homens a Siló para trazer a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que está entronizado entre os querubins. Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, acompanharam a arca da aliança de Deus. Quando todos os israelitas viram a arca da aliança do Senhor entrando no acampamento, soltaram gritos de alegria tão altos que fizeram o chão tremer. O que está acontecendo? Perguntaram os filisteus. O que significam esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que era porque a arca do Senhor havia chegado, entraram em pânico. Os deuses vieram ao acampamento deles. Disseram: Estamos perdidos, nunca enfrentamos uma coisa assim antes. Estamos perdidos. Quem nos salvará desses deuses poderosos? São os mesmos deuses que destruíram os egípcios com pragas quando Israel estava no deserto. Tenham coragem, filisteus, sejam homens. Do contrário, acabaremos como escravos dos hebreus, assim como eles se tornaram nossos escravos. Sejam homens e lutem. Então os filisteus saíram para a batalha e Israel foi derrotado. A matança foi grande. 30.000 soldados israelitas morreram naquele dia. Os sobreviventes deram meia volta e fugiram para suas tendas. A arca de Deus foi tomada e Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, foram mortos. Um homem da tribo de Benjamim correu do campo de batalha e chegou a Siló ainda naquele dia. Tinha rasgado suas roupas e colocado pó sobre a cabeça. Eli estava sentado numa cadeira, ao lado da estrada, esperando para ouvir as notícias da batalha, pois seu coração tremia pela segurança da arca de Deus. Quando o mensageiro chegou e contou o que havia acontecido, gritos ressoaram por toda a cidade. Eli ouviu os gritos e perguntou: O que é esse barulho todo? O mensageiro correu até Eli e contou-lhe a notícia. Eli estava com 98 anos e já não conseguia enxergar. Acabo de chegar do campo de batalha, disse o mensageiro. Fugi de lá hoje mesmo. Eli perguntou: O que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel foi derrotado pelos filisteus e o povo foi massacrado. Seus 2 filhos, Ofni e Finéias, também morreram e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou o que havia acontecido com a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão. Quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Havia sido juiz em Israel durante 40 anos. A nora de Eli, esposa de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando soube que a arca de Deus havia sido tomada e que o sogro e o marido estavam mortos, teve contrações violentas e deu à luz.
Ela morreu no parto, mas antes de falecer, as parteiras tentaram animá-la. Não tenha medo, disseram, você teve um menino. Mas ela não respondeu nem se importou. Deu ao menino o nome de Icabode e disse, foi-se embora a glória de Israel. Pois a arca de Deus havia sido tomada e seu sogro e seu marido estavam mortos. Disse ainda, foi-se embora a glória de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Esse texto e a continuação da narrativa em 1 e 2 Samuel nos mostra como que uma peça em 4 atos, e é como a gente vai dividir o nosso tempo aqui. A derrota, o engano, a destruição e a esperança. Esses são os 4 atos que a gente vai ver aqui nessa história. O texto começa relatando a derrota do povo de Israel nos versículos 1 e 2. Né? E esse é o nosso primeiro ato, a derrota. O pano de fundo de Juízes, que a gente comenta na introdução, fica evidente quando a gente lê 1 Samuel capítulo 4. O povo simplesmente não consultou a Deus antes de ir para a batalha. Embora na nossa Bíblia aqui, né, essa frase, veio a palavra de Samuel a todo Israel, esteja como parte do capítulo 4, ela é na verdade a conclusão do capítulo 3. Isso significa que ir para a batalha não foi uma ordem do Senhor dada ao povo por meio de Samuel. Deus não mandou o povo para a batalha, e o povo não perguntou se devia ir para a batalha. Eles simplesmente foram para a batalha. E também é interessante notar que muitas informações sobre essa batalha não são dadas no texto. Né? Não tem o motivo da batalha, não é explicado como a derrota aconteceu, não nos diz quantas pessoas participaram. A informação dada é que o povo de Israel foi para a batalha e perdeu. Né? E se a gente parar para lembrar um pouco da história de Israel até aqui, a gente vê que eles não estavam acostumados a perder batalhas. Muito pelo contrário, eles ganhavam praticamente todas as batalhas. Mas eles perderam, e eles perderam feio. Foram 4.000 homens que foram mortos nessa primeira batalha com os filisteus. Eles perderam e perderam bastante, e perderam feio. Alguma coisa devia estar errada e o povo percebeu isso. Né? E o problema é que eles se enganaram sobre o que eles deveriam fazer com isso. Eles perceberam que algo estava errado, a gente não costuma perder assim, alguma coisa a gente precisa fazer. Só que eles se enganaram sobre o que eles deveriam fazer. O que nos leva ao nosso segundo ato, que é o engano. Os versos 3 a 5 eles são o centro da nossa passagem, porque eles explicam o motivo da derrota de Israel, tanto anterior, nos versículos 1 e 2, quanto a derrota posterior, no restante do capítulo, os versículos 6 até o versículo 22. Israel sofreu a derrota e tomou uma decisão que mostraria onde estava o coração do povo. Eles chegam à conclusão correta, né? Porque o Senhor causou a nossa derrota diante dos filisteus, no versículo 3. Eles perguntam isso para eles mesmos. Por que o Senhor permitiu que nós perdêssemos? Eles entenderam que Deus havia permitido a derrota. A lógica deles, entre aspas, estava correta. Por que Deus permitiu isso? O problema é que eles tomam uma decisão errada. O resto do versículo 3 fala, vamos trazer a arca da aliança do Senhor. Mas como assim errada? Eles queriam a arca com eles, a presença do Senhor com eles. Aparentemente, a decisão que eles tomam faz bastante sentido. Mas nem tudo é o que parece. Provavelmente o povo tinha em mente aqui as histórias de Josué, né? A arca estava à frente do povo quando eles atravessaram o Rio Jordão, lá em Josué capítulo 3. A arca estava com o povo quando eles destruíram Jericó, em Josué capítulo 6. A arca era a presença do Senhor. Então, pensando nisso, eles se esforçaram muito para trazer a arca. Eram vários quilômetros de viagem aqui. E se funcionou naquela época, por que não funcionaria agora? Se Deus trouxe libertação para o povo por causa da presença da arca naquelas ocasiões, por que não funcionaria agora? Porque naquela época Deus é que os mandou fazer isso. Não foi ideia do povo trazer a arca naqueles momentos. Foi ideia do Senhor e isso faz toda a diferença. Vocês conseguem ver o que está acontecendo aqui então? O povo de Deus estava vivendo de acordo com o que era certo aos seus próprios olhos por séculos, incluindo os sacerdotes Ofni e Finéias, aqui os filhos de Eli. Eles usavam a sua posição para o mal, eles roubavam alimentos sacrificados, eles desprezavam a oferta do Senhor, eles se deitavam com mulheres à porta da tenda do sacrifício. E agora que eles foram derrotados pelos filisteus, eles puxam o zap, a arca da aliança de Deus. Eles estavam vivendo a vida que eles queriam sem se preocupar com Deus. E aí no momento que as coisas apertam, eles pensam, tragam a arca para nós, para nos salvar. O próprio texto fala isso. Tragam a arca para nos salvar, para nos livrar dos nossos inimigos. Eles nem tentam entender o que Deus quer mostrá-los. Eles só querem se livrar do problema. Eles nem sequer oram a Deus. O povo estava certo ao pensar que a derrota havia sido permissão de Deus.
Mas o povo estava errado ao assumir que uma carreata com a arca iria compensar essa constante negligência aos mandamentos do Senhor. Eles estavam, em outras palavras aqui dizendo e resumindo, eles estavam brincando com a glória de Deus. E será que nós fazemos isso, irmãos? Será que nós fazemos isso? Será que nós caímos no engano de achar que nós podemos viver a vida que nós quisermos, desde que nós sirvamos a Deus nas horas certas? Será que nós pensamos que nós podemos fazer tudo o que a gente quer fazer com a nossa vida, desde que em momentos específicos, e principalmente quando as pessoas estão vendo, nós façamos aquilo que nós sabemos ser o certo, aquilo que agrada a Deus? Não tem problema eu ver aquele vídeo pornográfico, já que eu toco no louvor e sirvo em 3 ministérios diferentes. Não tem problema fazer fofoca e mentir compulsivamente e viver uma vida constantemente marcada por ansiedade, já que eu leio a Bíblia todos os dias e faço jejum toda semana. Não tem problema eu me entregar aos meus desejos mais ocultos, já que eu estou todo domingo na igreja, já que eu sou o primeiro a fazer a inscrição para o culto presencial, já que eu dou meu dízimo certinho. Irmãos, o nosso problema é exatamente o mesmo do que nós vemos no povo de Israel. Nós brincamos com a glória de Deus, nós brincamos com a santidade de Deus, nós brincamos com a justiça de Deus, nós nos esquecemos de que Ele é justo, santo e de que dele não se zomba, como fala em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Deus ele não deve ser usado, ele deve ser adorado. Deus não deve ser usado, ele deve ser adorado. A glória e o poder de Deus não podem ser usados como um zap na hora que as coisas apertam, simplesmente para que nós tenhamos o que nós queremos. E isso impacta, inclusive, a forma como nós apresentamos o Evangelho para as pessoas. Nós não somos o centro da mensagem do Evangelho, Deus é. Mas é bem mais fácil e mais atraente falar coisas como: você quer o céu? Vem para Deus que Ele te dá. Você quer alegria? Vem para Deus que Ele te dá. Você quer filhos obedientes? Vem para Deus que Ele te dá. Você quer cura? Você quer aquele emprego? Você quer tal coisa? Vem para Deus que Ele te dá. Irmãos, não há nada de errado em desejar essas coisas, mas quando Deus se torna somente uma maneira de conseguirmos o que nós queremos, nós temos um grande, enorme problema. Quando nós transformamos Deus em um pequeno ídolo que nos ajuda a conquistar as coisas que nós queremos, nós colocamos a glória de Deus no lugar errado. Deus ele não é um objeto para ser usado, Ele é o verdadeiro Deus que deve ser adorado. Nós não usamos a Deus, nós adoramos a Deus. E era nisso que o povo de Israel estava errando, e nós temos a tendência de fazer exatamente a mesma coisa. Por isso eles foram disciplinados, exatamente como Deus havia alertado em Deuteronômio. A gente não vai ter tempo para ler os textos aqui, mas Deuteronômio 28, por exemplo, fala exatamente o que aconteceria se o povo obedecesse e o que aconteceria se o povo desobedecesse. E o texto lá diz que o Senhor os faria cair diante dos seus inimigos, exatamente como a gente vê aqui em 1 Samuel capítulo 4. E aí a gente chega ao nosso terceiro ato, que é a destruição, os versículos 6 a 22. A destruição é parte da disciplina divina por causa do pecado do povo. Nós corremos um risco muito grande quando nós vivemos no engano de achar que nós podemos brincar com Deus, adorando a nós mesmos e achando ou fingindo que nós estamos adorando a Ele. O povo de Israel foi devastado. 30.000 soldados foram mortos. 3 sacerdotes foram mortos, Ofni, Finéias e Eli. A arca foi capturada, uma mulher morre dando à luz. E o principal e mais doloroso no final, foi-se a glória de Israel. É o nome que ela dá ao filho dela, Icabode, foi-se a glória de Israel. Porque o povo se esqueceu de quem Deus era, porque o povo estava usando a Deus ao invés de servir a Deus, eles foram quase que completamente destruídos. Eles foram quase que completamente destruídos. Mas, irmãos, a palavra que eu quero focar aqui, que eu quero destacar aqui é justamente essa, quase. Eles mereciam ser completamente destruídos, mas eles foram quase completamente destruídos. Eles mereciam ser dizimados da terra, assim como nós merecemos, mas Deus mostrou a sua graça e a sua misericórdia. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós éramos ainda pecadores. Deus ele prova o seu amor por nós, a sua misericórdia, a sua graça por nós, agindo em nosso favor quando nós ainda estamos longe dele. Irmãos, sempre há esperança. Embora o capítulo 4 de 1 Samuel acabe em tragédia aqui, a história não acaba aqui. O nosso quarto e último ato é a esperança.
O povo de Deus estava longe dele sem saber que estava longe dele. Nem tudo era o que parecia. Eles achavam que estavam fazendo o que era certo, mas eles estavam fazendo tudo errado. Eles achavam que eles estavam perto do Senhor, mas eles estavam longe do Senhor. E o que Deus vai mostrar aqui é que ele tinha um plano para o seu povo. A continuação da história de Samuel nos mostra, através da vida de Davi, um exemplo de um rei justo e fiel ao Senhor, que guiaria o seu povo nos caminhos de Deus. Ao mesmo tempo em que nos mostra também a necessidade de um rei maior e melhor, que não cometesse as falhas que Davi cometeu. A história de Israel com Davi no trono foi diferente, bem diferente do que a gente vê aqui em 1 Samuel capítulo 4. Mas ainda não foi a história perfeita para Israel, porque Davi era falho naquilo que ele fazia. Davi ele foi um rei fiel, mas ele não foi um rei perfeito. E por mais que um rei fiel seja bom, nós precisamos de um rei perfeito. Nós precisamos de um rei que transforme o nosso coração, um rei que nos dê a capacidade e o desejo de servir a Deus e não de usar a Deus para os nossos próprios interesses. Davi foi um rei fiel, sim, mas por vezes ele mesmo usou a Deus para conseguir aquilo que ele queria. Ele usou aquilo que Deus tinha dado a ele para conseguir o que ele queria. Ele não era capaz de transformar o coração do povo de Israel. Só um rei perfeito seria capaz de fazer isso. Nós precisamos de um rei que nos livre de nós mesmos, um rei que nos livre do engano e nos ofereça a verdade que liberta. Nós precisamos de um rei perfeito e esse rei é Jesus Cristo. Através da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição, ele nos mostra quem é o único que merece toda adoração. Jesus Cristo nos mostra que só Deus merece a nossa adoração, só Ele merece a nossa adoração. E a sua vida, morte e ressurreição também nos concede tudo o que nós precisamos para viver uma vida livre do engano, que glorifica ao Senhor por toda a eternidade. Ele nos capacita a colocar a palavra de Deus em prática. A obra de Cristo nos capacita a viver de acordo com a palavra de Deus. Então, irmãos, o que nós vemos aqui nesse texto em 1 Samuel capítulo 4 é que Deus ele não é um objeto para ser usado, ele é o verdadeiro Deus que deve ser adorado. O povo de Israel estava usando a Deus para conseguir aquilo que eles queriam. E eles sofreram terrivelmente por causa disso. Deus já havia os alertado sobre as consequências de fazer isso e ainda assim eles fizeram. E eles sofreram com isso. E irmãos, nós também sabemos as consequências de viver uma vida longe do Senhor, usando o Senhor ao invés de servir ao Senhor. Agora, infelizmente, muitas vezes isso não é o suficiente para nos impedir de usar o Senhor, ao invés de servir ao Senhor. Nós sabemos das consequências, mas nós tentamos fazer as coisas para os nossos próprios interesses. E o que a gente tem visto aqui hoje é que nós não usamos a Deus, nós adoramos a Deus. Nós não somos Deus. Só Deus é Deus. Só Ele é o verdadeiro Deus e Ele não deve ser usado, Ele deve ser adorado. Então, Deus ele não é um objeto a ser usado, Ele é o verdadeiro Deus que deve ser adorado. E nós só somos capazes de adorá-lo através de Cristo, que é o nosso Rei perfeito, que transforma o nosso coração, que nos dá a capacidade e o desejo de servir a Deus e não de usar a Deus. Um Rei que nos livra de nós mesmos, um Rei que nos livra do engano, um Rei que nos oferece a verdade que liberta. E as consequências de vivermos essa vida em submissão a Deus, servindo a Deus, obedecendo a Deus, elas são tremendas, elas são perfeitas, elas são maravilhosas. Irmãos, nós usamos a Deus achando que nós vamos conseguir aquilo que nós precisamos, quando na verdade nós conseguimos exatamente o contrário daquilo que nós precisamos. E quando nós servimos a Deus de fato, aí sim nós recebemos aquilo que nós precisamos, que é o próprio Deus. Irmãos, tudo que nós precisamos é Deus. E a cada momento em que nós servimos a Deus, em que nós buscamos a Deus, nós recebemos mais de Deus. E é isso que nos satisfaz. É isso que nos satisfaz. Não são mudanças circunstanciais, mas é a mudança no nosso coração. E é isso que Israel falhava em perceber.
Eles achavam que eles precisavam de uma mudança nas circunstâncias deles, quando na verdade eles precisavam de uma mudança no coração deles. A sequência do texto nos mostra mais uma vez isso. Eles achavam que eles precisavam de um rei. Não, um rei vai nos ajudar, vai fazer a diferença. Não era isso que eles precisavam. Pelo menos não de um rei terreno. Eles precisavam de um rei perfeito e eterno. Então, irmãos, não caia no engano de achar que usar a Deus é o que vai te dar o que você precisa. Entenda e viva a verdade de que servir a Deus é o que nos dá o que nós realmente precisamos, que é mais do próprio Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo dia que o Senhor nos deu, nós te agradecemos por esse tempo juntos aqui. Nós te agradecemos pela tua palavra, Pai, que nos ensina tanto, que nos confronta, mas que também nos encoraja. Deus, nós temos uma tendência enorme de usarmos o Senhor, de tentarmos usar o Senhor para os nossos próprios desejos, para satisfazer os nossos desejos. Mas, Pai, nós pedimos e clamamos ao Senhor que o Senhor age nos nossos corações, nos ajudando a entender que o Senhor não é um Deus para ser usado, o Senhor é um Deus para ser adorado e servido. O Senhor merece todo louvor, toda a glória, toda a adoração. E nós, Pai, como servos do Senhor, como criaturas do Senhor, devemos nos submeter ao Senhor. Nós não somos o centro de nada, o Senhor é que é. E que nós façamos, Deus, a nossa vida girar em torno do Senhor. E nós sabemos que isso só é possível se o Senhor agir nos nossos corações, Pai. Revela o nosso pecado, nos mostra onde nós precisamos melhorar e crescer e ser transformados pelo Senhor. E que o Senhor nos dê corações também dispostos a viver em constante obediência ao Senhor. Nós pedimos pelo restante do nosso dia, que seja um dia agradável, Pai, na Tua presença. Que tudo que nós fizermos, nós façamos para o Senhor. E não para homens, que nós façamos para o Senhor. E nós oramos por isso e te agradecemos. No precioso nome de Jesus, que é quem torna possível, Pai, essa transformação do nosso coração. É no nome dele que nós oramos. Amém. Irmãos, é isso. Bom dia para todos vocês. Amanhã, se Deus permitir, eu estarei de volta para a gente terminar a nossa série em Gênesis 39. Então fique atento. Último episódio aí dessa pequena série de 3 episódios sobre a história de José e aquilo que Deus quer nos ensinar através disso. Então espero vocês aí amanhã. E é isso. Um abraço para todos vocês. Tenham um ótimo dia e até amanhã, se Deus quiser.